Muito bem, vamos para a terceira e última parte dos nossos estudos sobre os 5 períodos da história. Neste vídeo, eu vou ensinar algumas regras importantíssimas para você, caro estudante. Então vamos lá. Na linha do tempo, existe alguma data que é do tempo antes de Cristo? Sim, como você deve ter observado, nós temos o ano 3000 antes de Cristo. Bom, uma regra que você precisa saber é que no tempo antes de Cristo, os anos têm ordem decrescente. Eles vão diminuindo. Os anos são do maior para o menor. Então a pergunta é: se os anos vão diminuindo no tempo antes de Cristo, qual é o ano que vem depois do ano 3000 antes de Cristo? Pense um pouco. Bom, depois do ano 3000 antes de Cristo, vem o ano 2999 antes de Cristo. E depois do ano 2999 antes de Cristo, qual é o próximo ano? 2998 antes de Cristo. Lembre-se, no tempo antes de Cristo, os anos vão diminuindo. Eles têm ordem decrescente. As datas vão diminuindo até chegar ao ano 1. Muito bem. Bom, agora nós vamos colocar alguns acontecimentos na linha do tempo. Eu vou falar o acontecimento e o ano, e você vai pensar em que período da história fica esse acontecimento. Vamos começar pela base do nosso calendário, que é o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Cristo ocorreu no ano 1, segundo o nosso calendário. O ano 1, o nascimento de Jesus Cristo, fica em que período da história? A resposta é Idade Antiga. Por quê? Veja, a Idade Antiga começa no ano 3000 a.C. e ela vai até o ano 476 depois de Cristo. Mais uma pergunta. O homem começou a praticar agricultura a partir do ano 10.000 antes de Cristo. Esse acontecimento, essa data, fica em que período da história? Se você respondeu pré-história, você acertou. Está ali, ó, ano 10.000 antes de Cristo. Mais um acontecimento. A primeira cidade do mundo, a cidade de Jericó, surgiu no ano 8.000 antes de Cristo, aproximadamente. Em que período da história isso ocorreu? Vejamos. Na pré-história, Jericó surgiu no ano 8.000 antes de Cristo. Mais um acontecimento, mais uma data. A cidade de Roma foi fundada no ano 753 a.C. Em que período da história ocorreu esse fato?
A resposta é Idade Antiga. Está ali, ó, na linha do tempo. Agora observe o que eu tinha falado. No tempo antes de Cristo, os anos vão diminuindo. É do maior para o menor. Veja. Os anos vão diminuindo, até chegar ao ano 1, certo? E lembre-se também que no tempo antes de Cristo, quanto maior o ano, mais antigo esse ano é. Repito, no tempo antes de Cristo, quanto maior o ano, mais velho ele é. Bom, e agora dando um exemplo de acontecimento de cada um dos 3 períodos que estão em branco ali. Durante a Idade Média, ocorreram as Cruzadas, que foram entre os anos de 1095 e 1272. Um exemplo de acontecimento da Idade Moderna foi a chegada de Cristóvão Colombo à América, no ano de 1492. E um exemplo de acontecimento da Idade Contemporânea foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Observe, o que acontece no tempo depois de Cristo? Os anos vão aumentando. Os anos têm ordem crescente. Observe. E no tempo depois de Cristo, quanto maior o ano, mais novo ele é, mais recente ele é. Então essas são algumas regras importantíssimas que vão facilitar o seu estudo. Agora você deve desenvolver algumas atividades que eu separei para você. Um forte abraço!